Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o uso da vírgula. Prestem atenção para que vocês possam entender os casos em que vocês podem usar e não podem usar a vírgula. Primeiro, quando não usar a vírgula, não se separa por vírgula o sujeito e predicado, nem verbo e seus complementos. Por exemplo, João comprou um carro para a esposa. Então, eu tenho o sujeito João, comprou o verbo e temos o complemento, um carro para a esposa. Então, não separa por vírgula. Mas atenção, em períodos mais longos, é preciso atentar em não inserir uma vírgula com a intenção de fazer uma pausa. Então, aí acaba infringindo as regras. Vamos observar agora os principais casos em que se usa a vírgula. Primeiro, nós temos em adjuntos adverbiais em posição padrão. Como é isso? Se ao primeiro exemplo for acrescentado um adjunto adverbial em posição padrão, ou seja, ao final da oração, nós temos João comprou um carro para a esposa ontem. Então, como há apenas um adjunto adverbial, a vírgula é facultativa, estando adequados. Veja os exemplos. João comprou um carro para a esposa ontem. João comprou um carro para a esposa ontem. No entanto, se mais um adjunto adverbial for acionado, então é necessário fazer uma quebra. Veja nos exemplos. João comprou um carro para a esposa ontem, antes do almoço. João comprou um carro para a esposa ontem, antes do almoço. João comprou um carro para a esposa ontem, antes do almoço. Vamos ver agora os casos dos adjuntos adverbiais fora da posição padrão. Em razão dos adjuntos adverbiais terem grande mobilidade dentro da oração, podem ocupar uma posição que não é a padrão. Isso é representado pelo uso da vírgula, que insere uma pausa. Veja nos exemplos. Ontem, João comprou um carro para a esposa. João, ontem, comprou um carro para a esposa. João comprou um carro ontem para a esposa. Agora é a vez dos adjuntos adverbiais sob forma de oração. Geralmente o uso da vírgula nesse caso é recomendado para separar uma oração subordinada adverbial da oração principal, mas é dispensável se estiver em sua posição padrão, quer dizer, depois da principal. Veja o exemplo. João comprou um carro para a esposa quando chegou o Natal. Aí, quando chegou o Natal, João comprou um carro para a esposa. João comprou um carro quando chegou o Natal para a esposa. Nós vemos aí, não é? As orações, os adjuntos adverbiais sob forma de oração. Outro caso é o caso do advérbio de tempo e lugar justapostos. Como é isso? Também se faz uso da vírgula para separar tempo e localidade nas datas, normalmente em correspondências como sexta-feira, 13 de setembro de 2019, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1989. Vocês perceberam aí, não é? Para separar o quê? Datas e para separar cidades, localidades. Temos também de mesma função não ligados por conjunção. Veja o exemplo. Achava os homens
declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais. Entretanto, quando as conjunções e, ou e nem repetem-se numa enumeração, geralmente se separam os elementos coordenados, como nessa outra frase do mesmo escritor. Nem tu, nem eu, nem ela, nem qualquer outra pessoa dessa história poderia imaginar. Veja as conjunções coordenativas deslocadas para o meio da oração. Quando isso acontece, de uma conjunção coordenativa sair da posição padrão, isto é, o início da oração. Exemplo: todos deveriam fazer alguma atividade física diariamente. Isso não quer dizer, entretanto, que todos devem ser superatletas. Orações deslocadas dentro de outra oração. Às vezes intercalamos uma informação ou um pensamento. Esses fragmentos destacam-se da oração e devem ser separados por vírgula. Exemplo: todos, penso eu, deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Continuando, nós temos o exemplo das orações adjetivas explicativas. Nesse caso, o uso da vírgula é fundamental para a desambiguação do sentido. Veja nos exemplos: os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gestos pessoais. Os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. Agora é o caso do aposto e do vocativo. Aposto, assim como o aposto sempre isolado, mesmo que no início da sentença. Veja o exemplo: José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, faleceu em 2010. O aposto aí é o termo isolado por vírgula. Outro exemplo: único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel da Literatura, José Saramago, faleceu em 2010. Agora nós vamos ver os casos, ou caso, de vocativo. Vocativo, seja qual for a sua posição na frase, deve ser separado por vírgula. Exemplo: Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário. Vamos ver agora expressões explicativas ou retificação. O que é isso? São expressões como além disso, por exemplo, ou melhor, inclusive, isto é, ou seja, a saber, aliás, com efeito, são isolados por vírgula. Por exemplo, José Saramago morreu no dia 18 de julho, aliás, junho. Outro exemplo é na elipse do verbo. A língua dá possibilidade de omitir um verbo que apareceu na oração anterior. Isso se chama elipse. Sua ausência fica assinalada pelo uso da vírgula. Exemplo: Luísa sai para o trabalho às 7 horas nos dias de semana. No sábado, às 9 horas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre vírgula. Espero que vocês tenham prestado atenção e aprendido um pouco sobre o uso da vírgula.